E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Fast Química. Eu sou o professor Alex e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ligações metálicas. Hoje a gente fecha essa sequência de 3 vídeos sobre ligações químicas. A gente já viu a ligação iônica, a ligação covalente e hoje veremos as ligações metálicas. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, dá uma olhadinha lá, porque vai te dar um embasamento muito melhor para finalizar e entender, porque no final desse vídeo a gente vai fazer um comparativo entre as ligações químicas. Beleza? Galera, a ligação metálica é uma ligação especial. Por quê? Porque a gente não explica mais pela teoria do octeto. A teoria do octeto passa a ser insuficiente para explicar a característica dos metais. Então, a gente tem aqui uma teoria nova, que é a chamada teoria, o modelo do mar de elétrons, que explica de uma maneira mais satisfatória as características dos compostos metálicos. Tá? Se lá na ligação iônica a gente estava juntando, né, ligando um metal com um ametal, cátion e ânion, na ligação covalente, dois ametais, né, dois átomos com tendência negativa, aqui a gente está tentando juntar dois metais, que são dois átomos com tendência positiva. Como que essa junção se dá? Se os átomos têm uma tendência positiva, uma eletropositividade tão grande, significa que os elétrons de valência eles estão mais afastados do núcleo. Então, se você for juntando vários desses átomos metálicos, esses elétrons de valência passam a ficar espalhados por toda a estrutura, de tão distante que eles estão do núcleo, e agora eles passam a fazer parte de todos os átomos daquela estrutura. Por isso, o modelo do mar de elétrons que está representado nessa figura aqui do slide. Cada esfera dessa cinza seria um átomo metálico. E essas bolinhas meio rosas aqui são os elétrons de valência, que agora estão espalhados por toda a estrutura. É como se fosse uma barra fixa com uma nuvem de elétrons sobre ela, espalhada. Por isso o modelo do mar de elétrons, certo? Esses elétrons livres dos metais vão ser muito importantes para a gente explicar as propriedades deles já já. Outra coisa muito importante e muito legal dos metais é que a gente consegue formar ligas metálicas e apresentar compostos, né, ou espécies metálicas que são diferentes e que não existem na tabela periódica. Um bom exemplo disso, por exemplo, é o bronze, né? O bronze, ele não é um metal que está na tabela periódica. E a gente tem uma importância histórica muito grande para o bronze, né? A gente tem a idade do bronze. Ah, e do que é feito o bronze? Está aqui para vocês no texto. Ó, o bronze é uma liga de cobre e estanho. Então, existem várias ligas metálicas, são misturas de metais. A gente pode misturar esses caras e formar metais diferentes. Aí tem exemplos do aço, do latão, do ouro comercial, aí 18 quilates. Os exemplos são muitos, crianças, mas o que é muito importante? Que você entenda o motivo pelo qual essas ligas são formadas. Por que se mistura metais, né? Se já que tem tantos metais, por que não usam eles da maneira pura? Por vários motivos. Econômico, para baratear o custo, tanto de produção quanto de compra desses metais. Para mudar ponto de fusão, ponto de ebulição. Para mudar características físico-químicas, como por exemplo resistência mecânica, maleabilidade, ductilidade, que a gente vai ver já já. Tá? Então as ligas metálicas são muito, muito importantes para a história da humanidade. Algumas propriedades que você não necessariamente tem que lembrar todas, mas que elas aparecem muito em exercícios de primeira fase, então elas são importantes, porque geralmente são exercícios fáceis, e exercícios fáceis a gente seria bem legal se a gente acertasse esses exercícios. Por exemplo, brilho característico. Todo metal brilha. Tem um metal lá que está fosco. Precisa polir ele para tirar a camada de óxido que se formou em cima do metal. E aí a gente tem a característica do brilho metálico. Por que eles brilham? Mar de elétrons, um monte de elétrons sobre a superfície do metal vai refletir a luz incidente. Alta condutividade térmica e elétrica. Essa alta condutividade térmica e elétrica também é por causa do modelo de elétrons livres. Tá? Você precisa, para conduzir corrente elétrica, elétrons livres ou íons, cátions e ânions. Como os metais eles estão lotados de elétrons livres, eles são excelentes condutores de corrente e excelentes condutores térmicos também, que vai de átomo para átomo, né? A condução em metais. Todos eles apresentam, ou quase todos eles apresentam elevados pontos de fusão e ebulição. A gente tem algumas exceções, né? Os mais famosos mercúrio, galho, que tem pontos de fusão um pouquinho mais baixos, mas geralmente o ponto de fusão e ebulição são bem altos para os metais.
Maleabilidade. Maleabilidade é quando você, por exemplo, pega um cristal. Se você aplicar uma força externa nesse cristal, ele é sólido e quebradiço. Se você pega um metal, que é o nosso estudo de hoje, ele também é sólido, mas ele é um sólido maleável. Ao aplicar uma força externa nele, ele vai se moldar àquela ação. Então ele é maleável. Por ser maleável, ele é muito dúctil, ele tem ductibilidade ou ductilidade, que é uma tendência a ser transformado em fios finos. Tá? Você consegue ir aplicando forças e esticando esse metal sem que ele se rompa e formar fios finos. Muito bem. Aqui a gente tem a resistência à tração, né? Como uma característica que está dentro aí de maleabilidade e ductilidade, certo? E essa tabela é a parte mais importante da nossa aulinha de hoje. Tanto que é a última. Se eu voltar mais um aqui, vai para o fim. Uma comparação entre as estruturas dos compostos formados por ligação iônica, que são os compostos iônicos ou retículos cristalinos, dos compostos formados por ligação covalente, que são as moléculas, e dos compostos formados por ligação metálica. Como que a gente consegue identificar o tipo de ligação no composto apenas pelas características? E chove exercício desse tipo, galera, em vestibular. Então, olha como é fácil. Você tem lá 3 substâncias que você precisa identificar a ligação, e aí eles vão te dar essas características aqui. Ó. Por exemplo, quem tem ponto de fusão e ebulição alto? São os compostos iônicos, todos eles têm ponto de fusão e ebulição bem alto, e os metais. Então eu consigo diferenciar apenas os moleculares, ligação covalente, que sempre tem ponto de fusão e ebulição baixo, certo? Estado físico nas condições ambientes. Os compostos iônicos são sólidos, os compostos metálicos são sólidos, com exceção do mercúrio. Agora, compostos moleculares, eu tenho os 3 estados físicos a 25 graus Celsius. Então aqui eu consigo diferenciar, por exemplo, se eu tiver um gás a 25 graus Celsius, ele é molecular, certo? E aqui o principal deles, ó, a condução de corrente. Compostos iônicos, eles são muito especiais porque eles conduzem corrente e não conduzem corrente ao mesmo tempo. Como é isso? Aí vai ficar confuso, né? Não vai não. O composto iônico sólido, por exemplo, pensa no sal de cozinha. Você pega lá um punhado de sal de cozinha e tenta passar corrente elétrica por ele. Ele não conduz no estado sólido, porque o NaCl é um composto, né, um cristal neutro. Quando você coloca em solução aquosa, ele se separa nos íons Na+, e Cl-, e aí você tem uma das coisas que conduz perfeitamente corrente elétrica, que são íons. Então, no estado líquido, os compostos iônicos conduzem corrente, porque você separou os íons. No estado sólido, não, porque eles estão juntos e eles se neutralizam. Todo composto molecular é isolante, eles não conduzem corrente em nenhum estado físico. Tá? Por exemplo, a água é um composto covalente, é uma molécula. A água não conduz corrente elétrica. E por que então se cair um raio lá quando eu estou nadando no mar, eu posso morrer? Porque você tem água e muito sal dissolvido. Pode ser na piscina da sua casa, você tem sais do corpo, você tem cloro dissolvido na água, tá? Mas água pura não conduz corrente. E os compostos metálicos, a gente acabou de ver que eles conduzem independentemente do estado físico, eles são excelentes condutores. Então aqui dá para fazer uma diferença bem grande entre eles, né? Se não conduzir corrente, com certeza é molecular. Se conduzir apenas no estado líquido, com certeza é iônico. E se conduzir em qualquer estado físico, é com certeza um metal. Maravilha? Galera, aqui a gente encerra então as nossas ligações químicas. Espero que tenha ficado claro, que eu possa ter te ajudado. Volta lá nos vídeos, vai pausando, estuda com calma, deixe suas dúvidas nos comentários, que com certeza eu respondo para você, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.